Oi, meu nome é Dusalem Kaembe, sou congolês da República Democrática do Congo, faço engenharia elétrica na UF e pratico judô. Atualmente sou coordenador de judô da Atlética Engenharia UF. Tinha um sensei de judô que morava no mesmo bairro comigo e foi ele que, passando na rua um dia, ele encontrou comigo e falou, ele me chamou para ir participar de um treino. E fiz judô lá no meu país por 4 anos, eu acho, até pegar a faixa verde, e foi depois que peguei a faixa verde que eu vim aqui no Brasil. Foi aqui que eu consegui aprimorar mais minhas técnicas, me abrir e até chegar a obter a faixa marrom. Comecei a participar de competições. Eu entrei no time da engenharia, da Dragões, e também comecei a fazer a competição como atleta da minha academia, do Judo France. O judô foi fundado em 1882 pelo sensei Jigoro Kana. Ele se inspirou do jiu-jitsu tradicional, que é diferente do jiu-jitsu brasileiro, e reza a lenda que ele se inspirou no inverno, quando caía a neve sobre os galhos de árvores. Ele observava que algumas árvores que eram muito resistentes aguentavam o peso da neve e quando o peso era excedente, o galho quebrava. Só que tinha outras árvores que chegavam a um certo nível de peso, quando o peso aumentava, o galho se dobrava até toda a neve cair e voltava à posição inicial. Baseando-se nisso que ele fundou o judô. O judô quer dizer caminho suave. O objetivo é não usar a força contra o oponente, mas é canalizar a força do oponente para poder derrubar ele. O primeiro passo é o kumikata, que é a pegada, colocar a mão no adversário, que deve ser a primeira coisa a se fazer. Depois tem o kuzushi, que é o desequilíbrio. Desequilíbrio para frente, para trás, para direita, para esquerda. E depois do kuzushi tem o tsukuri, que é a entrada. Então, depois de você colocar a mão, desequilibrar, você faz a sua entrada. Depois da sua entrada tem o kake, que é projeções. Para você conseguir um ippon, tem que ser um golpe executado com força, com precisão e com controle. Durante a luta, existem penalidades, coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, não é permitido tocar a calça do oponente. Quando você toca a calça do oponente, pela primeira vez você vai ter a penalidade, que é um shido. Se tocar pela segunda vez, você perde a luta. Isso é uma falta grave no judô. No chão você pode usar técnicas onde você pode tocar na calça, mas de pé você não pode. Então, depois de você tocar pela segunda vez, você perde a luta por ontsukumake. Existe o que se chama o mate, é uma interrupção da luta. Quando que o árbitro fala o mate? Se você sair da área, você pisar na área de perigo, porque tem no tatame tem uma área de luta e depois da área de luta tem uma área de perigo. Muitas vezes na competição você pode ver uma área vermelha de perigo. Sair da área de perigo, o árbitro vai falar mate para poder voltar na área de luta e continuar a luta. O judô me ajudou em muita coisa na minha vida. Como meu nome fala, meu nome significa doce paz. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, desde que eu era pequeno. Toda a minha parte da escola eu tinha dificuldade para lidar com as pessoas, porque eu era tímido, não tinha muita coragem. E começando com o esporte no judô, eu desenvolvi consegui me entender como pessoa, consegui me relacionar mais com as pessoas e ganhei coragem. Porque praticando o judô você consegue ganhar coragem, ganhar muita coisa. Então, depois de praticar o judô que eu consegui tirar um pouquinho da timidez.
E hoje em dia, por onde eu vou, ainda continuo sendo tímido, mas com a prática do judô e tal, uma coisa é que cada lugar onde eu viajo sempre com o meu kimono. Porque tem uma coisa, quando você chega em um lugar com o seu kimono, em qualquer academia onde você for, ao entrar na academia você será muito bem acolhido. Então, mesmo aqui no Brasil, quando eu vou em outra cidade, eu já fui em várias cidades, como Curitiba, por exemplo, eu fui lá. A primeira coisa que eu perguntei para o meu amigo, será que tem uma academia de judô por aqui? Para encontrar pessoas que entendem a mesma língua que eu. Eu consigo encontrar um certo meio de fuga dentro do judô. Quando eu estou estressado, quando sinto saudade da família, estou muito longe da família, o que eu faço? Eu vou treinar, porque é também um meio que encontrei para poder me tirar o estresse, e isso me ajuda bastante também na faculdade, porque com a rotina da faculdade fica muito puxado mesmo só estudar. As pessoas saem para curtir, beber essas coisas, mas para mim a maior curtição é praticar o judô. Então, qualquer rolê, eu não troco nenhum rolê pelo judô. Se tiver vários tipos de rolê e praticar o judô, a minha primeira escolha será ir praticar o judô, porque eu me sinto muito bem praticando o judô, porque tem uma atmosfera muito agradável a se praticar o judô, porque a primeira coisa que se prega no judô é o respeito, é a amizade. E a gente desenvolve laços de amizade muito forte na prática de judô, que você passa a se entender e a entender o próximo. O meu objetivo é alcançar o judô de alto rendimento. Ter um ouro nas Olimpíadas, ser campeão mundial, ser uma referência no judô. Eu acho que um dia eu consigo me tornar isso. Eu estou trabalhando para isso. É esse o meu objetivo. E aproveito para convidar todo mundo que vai assistir esse vídeo a vir praticar o judô, porque para mim é o melhor esporte que tem. O judô é minha vida. O judô é superação. O judô é tudo.